Olá pessoal, tudo bom? Luiz Cor aqui falando novamente, um artigo que saiu recente, né, sobre a modulação do nervo occipital maior, tá, com a radiofrequência pulsada, certo? O que eu achei interessante nesse artigo, a radiofrequência pulsada é uma técnica de neuromodulação que está sendo utilizada bastante na neurociências, e ajuda a melhorar o controle de dor de uma maneira não destrutiva, não vai destruir o nervo. Tá? Então você bota um calor, um aparelho especial, tá, que vai gerar um calor de 42 graus nesse nervo, e isso vai modular o nervo, ok? Isso já é conhecido e é tranquilo. O que esses investigadores fizeram foi uma coisa bastante interessante, que eles associaram, eles compararam dois grupos, um grupo com radiofrequência pulsada, isolada, e um grupo com radiofrequência pulsada associado com infiltração, tá, na fáscia do oblíquo inferior, né, no oblíquo inferior e o semispinalis da cabeça, por onde passa o nervo suboccipital, ou nervo occipital maior, certo? E eles observavam que os pacientes que fizeram, os dois grupos melhoraram as cefaleias, a neuropatia do nervo occipital maior, certo? Mas o grupo que fez a solução de sulfato de magnésio depois da radiofrequência, imediatamente depois da radiofrequência, obteve algumas coisas interessantes. Primeiro, usou menos medicação. Segundo, eles monitoraram o tamanho da fáscia. Tá? A fáscia é uma camada entre os dois músculos, entre o semiespinalis e o oblíquo inferior, tá? Por onde passa o nervo. Eles verificavam a espessura dessa fáscia. Tá? Além disso, eles observaram a artéria vertebral, uma artéria extremamente importante que vai vascularizar a parte posterior do crânio. Tá? E o que eles observaram é que quando a pessoa fazia o sulfato de magnésio, havia uma maior fluxo, não velocidade, ou seja, de uma maior quantidade de sangue que chegava para o cérebro, certo? Então, sendo mais eficiente, diminuindo, melhorando a vascularização cerebral. O argumento foi que que eles faziam uma redução dos espasmos da musculatura suboccipital. Bom, o que a gente está fazendo no consultório? O que é bem interessante e vai de encontro ao que esses pesquisadores encontraram. Vocês vão ver agora dois vídeos que a gente faz o agulhamento nesta mesma região, exatamente como eles estão fazendo ali, tá? Só que com agulha de acupuntura. Tá? Aí a gente faz o agulhamento e pede para o paciente, quando sentir uma dor importante, você me avisa, tá? Que eu paro e faço ultrassonografia. Daí eu faço um movimento suave para visualizar, realmente só visualizar o local da dor, né? O que é muito legal. E depois a gente faz uma hidrodissecção, ou seja, vai naquela fáscia, naquele espaço onde o nervo está passando, e injeta solução com um anestésico local, com a intenção de dessensibilizar da mesma forma que a radiofrequência está fazendo, só que a gente está fazendo com medicação. E vocês vão ver o segundo vídeo. E as respostas são bem interessantes. Não só do ponto de vista de tratamento de dor cervical, que é tranquilo, mas também do ponto de vista de modulação de complicações cerebrais bem complexas. E é bem interessante porque o nervo occipital maior e a musculatura dessa região posterior, tá, é uma região muito nobre. E sensibiliza bastante o sistema nervoso central e aumenta as dores, enfim. Tá? Então, vejam ali o primeiro vídeo, é o agulhamento, onde a gente consegue encostar a agulha na dor e falar, é aqui a sua dor, mostrar para o paciente aonde que é a dor, e segundo, a gente fazendo o bloqueio. Depois, siga para o vídeo, beleza? Valeu! Olá pessoal, tudo bom? Luiz Cor aqui falando novamente, um artigo que saiu recente, né, sobre a modulação do nervo occipital maior,
tá, com a radiofrequência pulsada, certo? O que eu acho interessante nesse artigo, a radiofrequência pulsada. Muito bem, vamos mergulhar direto nisso. Hoje, a nossa análise foca em uma pesquisa clínica verdadeiramente fascinante que traz uma abordagem inovadora para um problema extremamente debilitante, a neuralgia occipital. A gente vai explorar juntos os dados de um estudo rigoroso que testou uma combinação dupla para o alívio dessa dor grave. É uma jornada bem interessante que vai desde a compreensão da patologia básica até as complexas mecânicas hemodinâmicas do nosso corpo. É incrível ver como uma intervenção incrivelmente focada pode literalmente devolver a qualidade de vida de alguém. Para guiar a nossa apresentação, aqui está o roteiro de hoje. Primeiro, o ciclo vicioso da dor. 2. Um novo tratamento duplo. 3. Por dentro do ensaio clínico. 4. Reduções dramáticas da dor. E, por fim, como o magnésio cura. Vamos começar com a parte 1, o ciclo vicioso da dor. Olha, a neuralgia occipital não é apenas uma dorzinha de cabeça chata, longe disso. Ela é descrita na literatura médica como um distúrbio neuropático crônico. Quem infelizmente sofre dessa condição relata episódios recorrentes que parecem choques elétricos ou facadas intensas, quase sempre de um lado só da cabeça, além de uma sensibilidade extrema no couro cabeludo. É o tipo de condição que derruba qualquer um, comprometendo profundamente a capacidade de manter uma vida social ou uma rotina de trabalho normal. Ela vai aos poucos esgotando a energia da pessoa. E o grande X da questão é entender como essa dor se auto-perpetua. Funciona assim. Tudo começa com uma tensão na musculatura cervical. Esses músculos ficam espasmódicos e acabam comprimindo ou irritando o nervo occipital maior. Essa compressão envia sinais massivos de dor para o cérebro. E como o nosso corpo reage a uma dor extrema? Exatamente, com mais tensão. Acontece um espasmo reflexo compensatório nos mesmos músculos do pescoço, o que aperta ainda mais o nervo, gerando, adivinha, mais dor. É literalmente uma armadilha mecânica, um ciclo vicioso interminável de tensão, compressão, dor e espasmo. O que nos leva à parte 2, um novo tratamento duplo. E aqui a gente vê de forma brilhante a precisão da medicina moderna. A tecnologia em ação é fantástica. O médico não faz nada às cegas. Ele usa a orientação por ultrassom em tempo real, visualizando perfeitamente as camadas musculares para posicionar a agulha com uma exatidão milimétrica, bem ao redor do nervo occipital maior, ali entre os músculos profundo e superficial do pescoço. Não tem adivinhação. A intervenção vai exatamente no epicentro do problema. Então, o tratamento proposto ataca aquele ciclo vicioso por duas frentes complementares. A primeira é a radiofrequência pulsada, a famosa RFP. A agulha emite pulsos de energia que chegam a 42 graus Celsius, criando um campo eletromagnético. O legal é que isso não destrói o nervo, mas faz uma neuromodulação, reduzindo a transmissão dos sinais de dor. A segunda frente, feita logo em seguida pela mesma agulha, é uma injeção localizada de 150 mg de sulfato de magnésio a 5%. O magnésio entra em cena para forçar os músculos vizinhos a relaxarem quimicamente. Basicamente, é a união perfeita do elétrico com o químico. Agora vamos para a parte 3, por dentro do ensaio clínico. 91. Esse é o tamanho da amostra de pacientes que foram até o fim desse ensaio clínico. E o que chama a atenção aqui é o rigor extremo do estudo. Ele foi randomizado e triplo cego, ou seja, nem os pacientes, nem a pessoa que administrou o medicamento, nem os pesquisadores que avaliaram depois sabiam quem estava recebendo qual tratamento complementar. Isso é fundamental porque elimina aquele viés de expectativa, garantindo dados super robustos e confiáveis. Todos esses 91 pacientes receberam o tratamento padrão, que é a radiofrequência pulsada, mas a galera foi dividida para testar uma única variável exata. O grupo controle recebeu só uma injeção de solução salina, que é inerte, como adjuvante. Já o grupo experimental recebeu a tal injeção do sulfato de magnésio. As medições foram feitas no dia 0, aos 30 e aos 60 dias após o procedimento. Isso permitiu observar de perto se o magnésio faria a mesma diferença. E os resultados estão na parte 4, reduções dramáticas da dor. Dá uma olhada nessa diferença. Os dados iniciais mostram que todo mundo estava sofrendo muito, com uma dor na casa do nível 6 e sofrendo ataques quase 8 vezes por semana. Depois de 30 e 60 dias, a radiofrequência por si só ajudou ambos os grupos. Mas quando a gente olha para o grupo do magnésio, uau! A queda na intensidade e principalmente na frequência das dores é muito mais acentuada. O magnésio gerou um alívio imensamente superior que se manteve estável por todos os 2 meses de acompanhamento. É muito expressivo.
E para provar, além de qualquer dúvida, o quão superior foi esse alívio, a pesquisa notou quantas vezes o pessoal pediu medicação de resgate. Porque, né, se a dor ficasse insuportável, os pacientes podiam tomar analgésicos normais. E os registros cravaram que os pacientes do grupo controle, os que ficaram sem o magnésio, precisaram de uma quantidade muito maior desses remédios extras. Em outras palavras, o magnésio não só reduziu a dor crônica do dia a dia, como cortou drasticamente aquelas crises agudas desesperadoras. Parte 5. Como o magnésio cura. Essa é a parte mais fascinante, entender a fisiologia exata por trás desses números incríveis. Com a ajuda do ultrassom e de imagens de fluxo por Doppler, a equipe conseguiu medir as estruturas anatômicas milímetro a milímetro. E o que eles descobriram é que a dor não estava só no nervo. Os músculos ali no pescoço estavam tão contraídos, tão duros mesmo, que estavam literalmente estrangulando o nervo. E de quebra, espremendo o fluxo de sangue da artéria vertebral. É aqui que a química brilha. O magnésio, que muita gente acha que serve só para aqueles sais de banho relaxantes, atuou aqui como um verdadeiro mestre de obras. Ele bloqueia fisicamente os canais de cálcio ali na junção do músculo, o que dá uma bela freada na excitabilidade do nervo. E tem mais, ele inibe receptores no cérebro ligados à dor. Mas a prova de fogo mesmo veio de uma técnica que mede a rigidez. Eles viram que o grupo do magnésio ficou com os músculos fisicamente mais macios. Com essa tensão toda quebrada, aquela compressão sufocante em cima da artéria sumiu e o sangue voltou a fluir saudável para a base do crânio. É a engenharia reversa perfeita daquele ciclo de dor que a gente falou no começo. A conclusão do estudo é um baita endosso dessa técnica, porque não foi só o alívio na dor, na rigidez ou no fluxo arterial. Adivinha quantas complicações associadas ao magnésio foram relatadas? 0. Nenhuma. Sem náuseas, sem problemas respiratórios, toxicidade 0. Provou ser não só altamente eficaz, mas incrivelmente seguro nessa dosagem de 150 mg. O mais bacana de dissecar uma pesquisa dessas é pensar no tamanho do impacto disso no futuro. A lógica aqui faz total sentido. Usar a eletricidade para acalmar o nervo e o magnésio para relaxar a compressão local. É genial. A gente encerra essa análise com uma provocação científica para deixar todo mundo pensando. Se esse tratamento desarmou a armadilha da neuralgia occipital com tanto sucesso, quais outras síndromes de dor crônica por compressão de nervo estão só esperando para serem revolucionadas por essa mesma lógica? Fica aí a reflexão. O futuro do tratamento da dor com certeza parece muito promissor. Muito obrigada por acompanhar.